Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Kelly Cristino, de Caraíma, Paraná, do Núcleo Regional de Morama, e hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje será semântica. A semântica ela é responsável por estudar alguns efeitos de sentidos dentro da língua portuguesa. Dois desses efeitos de sentidos iremos ver na nossa aula de hoje, que é o sentido conotativo e o denotativo. Vamos lá, sétimo ano? Antes de iniciarmos os exemplos, gostaria de fazer a leitura com vocês dos objetivos da nossa aula. Então, quais seriam os objetivos? Compreender os dois efeitos de sentidos, que é a conotação e a denotação, identificar esses efeitos através da interpretação de tirinhas e frases, saber diferenciar o sentido real, que é o sentido denotativo, do sentido figurado, que é o sentido conotativo. Antes de irmos para os exemplos, eu gostaria de ler com vocês a definição do que seria cada um desses dois efeitos de sentidos. Então, a denotação ela é uma forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal, o seu sentido real, ou seja, aí o seu sentido próprio, tá? Já a conotação, ela traz mais o uso da manifestação da linguagem no seu sentido figurado, aquele meio de expressar algo utilizando uma metáfora, tá? Então, logo nós vamos entender melhor sobre isso. Agora sim, nós temos alguns exemplos de frases. Iniciaremos primeiro pelas frases conotativas, tá? Então, nós temos como exemplo a expressão ele é uma âncora no meu pé. Gente, quando eu me refiro a uma pessoa que ela tenha esse nome denominado a ela, né? Âncora. Âncora, o que eu sei, o que pode ser esse objeto? Então, é aquele objeto que é jogado do navio ao mar, tá? Para trazer o quê? Estabilidade para o navio, né? Para ele ficar ali reto, não movimentar-se, não é? É um objeto pesado. Então, quando eu digo que uma pessoa é uma âncora, eu estou atribuindo essas características do objeto âncora à pessoa. Então, ela é uma pessoa que fica perto o tempo todo, que não dá espaço, não é? Só que eu utilizei a expressão metafórica para distinguir a característica daquela pessoa. Então, perceba que eu utilizei a linguagem figurada, tá? Agora vamos observar esse outro exemplo. A âncora do navio é gigantesca. Observe que nessa expressão denotativa, eu já não estou me referindo a alguém em si. Eu já estou falando do próprio objeto, que é a âncora. Então, eu já estou falando dela mesma. Então, já fica subentendido sobre o que ou quem eu estou me referindo ali na frase. Tá? Então, observe que o sentido denotativo, ele traz aí uma expressão, um sentido mais metafórico, em que nós temos que fazer uma segunda interpretação. Beleza? Olha esse outro exemplo aqui. Ela sempre fica em cima do muro. Observe essa expressão. Logo, nós imaginamos uma pessoa em cima do muro, não é? Mas o que tem por trás desta frase? Então, o que ela quer dizer? Então, ela quer dizer, aquela pessoa sempre fica em cima do muro. Eu estou querendo me referir que ela é uma pessoa indecisa. Só que eu utilizei a expressão ficar em cima do muro para dizer que ela é uma pessoa que não sabe se vai ou se fica, se toma tal decisão ou não. Então, eu utilizei uma expressão metafórica, um sentido figurado. E essa frase no sentido denotativo? Ela nunca consegue se decidir. Viu só como já fica subentendido no sentido denotativo? Porque ele traz o seu sentido real, sem trazer uma expressão em que você tenha que fazer uma segunda interpretação daquela frase. Né? Então, agora, nós temos uma outra demonstração, só que através de uma tirinha do Calvin, que é uma demonstração de uma conotação. Nós podemos observar que essa tirinha, ela gira praticamente total em torno da conotação. Vamos fazer a leitura?
Você vai comer asfalto no quinto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. Quinto período, estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Gente, observe que nós temos já a presença da conotação bem nessa frase. Quando o personagem fala para o Calvin, é o personagem Mo, fala para o Calvin, você vai comer asfalto. Será que ele está querendo dizer o sentido de pegar o asfalto e comer? Não, né? Ele está trazendo o sentido metafórico de dizer que o Calvin vai o quê? Passar por maus bocados ali na quinta série, no quinto período, né? Vai se dar mal com ele. Então, ele utilizou uma expressão conotativa para fazer o quê? Uma ameaça ao Calvin, tá? Nesse segundo quadrinho, ele também utiliza uma expressão conotativa quando ele diz que já está morto. Será que ele já está morto só com uma ameaça dessas? Não, não é? Então ele já utilizou o exagero aqui, também é uma expressão que pode ser considerada conotativa. No terceiro quadrinho, quando ele fala assim, quinto período, estudo em estado de ameaça terrorista. Olha só, será que a quinta série ela pode ser considerada um local terrorista, como o Calvin menciona aqui? Não, também, não é? Então ele traz aí o sentido figurado para trazer a expressão daquele momento do medo que ele está ali. Olha o quarto quadrinho também, igual a uma aula de educação física. Então, provavelmente, para ele, a aula de educação física também é um local ameaçador, não é? Então, observe, gente, ele faz uso da conotação nos quatro quadrinhos. E vocês já perceberam que a conotação ela traz esse sentido metafórico, um certo exagero aí no modo de se expressar, tá? Agora, observe esse exemplo de denotação. Aí agora já é uma tirinha da Mafalda. Então, no primeiro quadrinho, ela pensa o seguinte: eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Ficou subentendido? Ficou subentendido. Ela não utilizou nenhuma expressão metafórica, ela não utilizou nenhum sentido figurado na fala dela, né, no pensamento ali dela. Então ela fala, quando ela era pequena, ela já ouvia dizer que o país estava em crise. Hoje ela cresceu e continua a ouvir. Então, ela quer dizer sobre um sentido, uma expressão, ela utilizou a expressão denotativa e é um caso real, né? O Brasil realmente está em crise e ela não utilizou nenhum sentido figurado aí para expressar o pensamento dela. Certo, gente? Então, a expressão conotativa, né, o sentido conotativo é isso. É você utilizar algum tipo de exagero, metáfora, um sentido figurado de você representar a sua fala, tá? E já o denotativo, não. É aquilo, fica subentendido, não precisamos de uma segunda interpretação. Certo, turma? Então, agora eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Gostaria que vocês dividissem em grupos, tá? De 4 alunos, para que vocês pudessem interpretar essa tirinha abaixo. Depois de vocês se reunirem, dentro de 10 minutos no máximo, vocês vão identificar onde há conotação na fala dos personagens e onde há denotação. Depois que vocês identificarem, vocês irão apresentar para a sala, tá? Cada grupo irá apresentar onde que identificou qual fala tem um sentido conotativo, qual fala tem um sentido denotativo, e iremos analisar de forma conjunta, tá? O pensamento de todos aí, se todos tiveram a mesma visão, né? Se todos tiveram a mesma interpretação. Beleza, turma? Então é isso aí. Até a próxima aula. Tchau!